E aí, galera, vamos à nossa segunda parte, tá bom? Só que agora vamos tentar entender o que danado é a chamada carga elementar. Um físico chamado Robert Millikan montou um experimento e ele conseguiu, determinar a menor porção de energia existente na natureza. Tanto o próton como o elétron, beleza? Eles são múltiplos do valor dessa quantidade de energia. Então, quando você falar em carga elétrica elementar, é a menor porção de energia existente na natureza. E essa porção, através de um experimento, ele tem valor. Então, vamos aqui o valor de E, galera. Esse aqui é um Ezinho, viu? Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19C. Esse C, galera, é em homenagem a Coulomb, beleza? Então, quando vocês, tá certo, falarem menor porção de energia elétrica existente na natureza, vocês vão lembrar da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E aí o que acontece? Com o valor da carga elétrica elementar, eu posso calcular, gente, a quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica existente em um corpo. Tá certo? Mas, Bandeira, como assim? Olha só, Millikan descobriu que a menor porção de energia elétrica é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Então, se eu tiver um elétron, eu tenho esse valor de energia. Se eu tiver 2 elétrons, eu vou ter 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tiver 3 elétrons, eu vou ter 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por isso que a quantidade de carga elétrica, ela vai depender de N. Quem é N? É o número de prótons ou o número de elétrons. Não esquece de anotar isso. Então, por isso que o Bandeira está mais ou menos aqui. Porque vai depender do número de prótons e do número de elétrons em excesso. Vezes a carga elétrica elementar. Então, se vocês notarem aí, a carga elétrica elementar, a quantidade de carga elétrica, ela sempre vai ser múltipla de um número inteiro. Você pode dizer assim, não entendi, Bandeira. Porque não existe meio elétron, não existe meio próton. Ou vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, devido a 1, 2, 3, 4, 5 ser números inteiros e sempre vai ser multiplicado pelo esse valor de E, por isso a gente vai afirmar que a quantidade de carga elétrica ela é quantizada. Por que quantizada, Bandeira? Porque ela é múltipla, tá aqui o vezes, ela é múltipla da menor porção de energia elétrica existente na natureza. Tipo, se eu tiver um elétron, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tiver 2 elétrons, aí 2 multiplicado por 1,6 vai dar 3,2 vezes 10 a menos 19. E assim sucessivamente. Então ela é quantizada porque ela é múltipla de um número inteiro com a menor porção de energia elétrica existente na natureza. Certo, meus amores? Tranquilo? Vamos para outro detalhe aqui, tá bom? Em relação, galera, à lei de Dufay. A lei de Dufay, beleza? Essa daqui, galera, é uma lei bem fácil, tá bom? A lei de Dufay, galera, ela vai analisar o seguinte, ó. Presta bastante atenção. Quando os corpos, vamos lá? E você tiver, ele for assim, ó. Deixa eu colocar aqui, primeira situação. Vamos lá, primeira situação. Se você tiver um corpo carregado positivamente, eu vou chamar corpo A,
e outro corpo B carregado também positivamente, com cargas em excesso, né? Então, observem que esses dois corpos apresentam excesso de prótons. Então, se eles têm excesso de prótons, eles estão carregados positivamente. Aí, um cara do Fe, ó, beleza. Ao aproximar eles dois, olha só o que aconteceu, gente. Ao aproximar eles dois, aconteceu que um empurrava o outro, surgiu uma força de repulsão. A empurrava B. Então, quando dois corpos carregados com cargas positivas, eu não tenho atração, eu vou ter uma repulsão. Beleza? Entenderam esse negócio aqui? Vou até colocar aqui, repulsão. Repulsão. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma segunda situação. Eu tenho o corpo A carregado com excesso de elétrons. Tenho o corpo B também com excesso de elétrons. Ou seja, A e B estão carregados negativamente. E do Fe observou que ao aproximar esses dois corpos, também acontecia e nós chamamos de repulsão. Olha que interessante, galera. Bandeira, isso aí tá ficando legal, tá? Vamos para uma terceira situação. Eu vou colocar A carregado positivamente com excesso de prótons, né? E B eu vou colocar ele com excesso de elétrons, ou seja, carregado negativamente. Do Fe observou, olha só o que foi que do Fe observou. Que A puxava B e que B puxava A. Ou seja, ao invés de ser uma repulsão, agora era uma atração. Beleza? Mas não podemos deixar de esquecer também. Bandeira, o A poderia ficar negativo e o B positivo? Sim, tá certo? E essa segunda situação, que é uma casquinha de banana, Bandeira, se eu tiver o corpo A neutro e um dos dois corpos e o outro corpo B ou positivo ou negativo, vou colocar negativo, tá bom? O que vai acontecer, Bandeira? Olha só, vai acontecer que A vai também atrair B, como B também vai atrair A. Galera, para vocês não errarem, basta que os corpos estejam com nomes diferentes. Peraí, Bandeira, eu não entendi. Nomes diferentes, como assim? Vamos lá. Neutro com positivo atrai. Neutro com negativo atrai. Neutro com negativo com positivo atrai. Mas se os números forem iguais, tem repulsão. Positivo e positivo repele, negativo e negativo repele. Neutro com neutro, não acontece nada. É neutro. Mas por que então o neutro puxa o positivo, hein, Bandeira? Ou o neutro puxa o negativo? Porque um tem excesso de cargas elétricas e o sistema quer entrar em equilíbrio. Beleza? Então, galera, cuidado para vocês não errarem. Deixa eu mexer a cabeça aqui para ver se está gravando ainda. Para vocês não errarem isso aí. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos recapitular aqui na nossa segunda parte. A carga elétrica elementar é a menor porção de energia elétrica existente na natureza. Ela tem valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que foi descoberto por um físico, né, Robert Millikan, a qual a unidade de medida é coulomb, em homenagem a James Press Coulomb. Beleza? A quantidade de carga elétrica, ela depende do número de cargas em excesso, beleza? E da carga elétrica elementar. Quanto mais elétrons em excesso, maior a quantidade de carga que esse corpo tem.
A gente vai ver, galera, lembra que você está comprando aquela bateriazinha recarregável, né? Aquela bateria do celular, aquela extrazinha. Aí só, aqui é 7.000. 7.000 o quê? Miliampere hora. Aquilo ali é a quantidade de carga que ele consegue, né, ter. Então, quanto mais miliampere hora, mais quantidade de energia, mais 1,6 vezes 10 a menos 9 aquela bateria vai ter. Beleza? E a lei de Dufay, né, nos afirma que corpos carregados com nomes, né, diferentes atraem e com nomes iguais se repelem. Lembrando, positivo, positivo, negativo, negativo, repele. Positivo com negativo, negativo com positivo, positivo com neutro, neutro com negativo se atrai. E neutro com neutro não faz nada. Beleza? Já já a terceira parte.